noite. Sou a Michele, estou aqui para falar um pouquinho sobre acompanhamento psicológico e cirurgia bariátrica. Então, vamos lá. A gente está falando de que no pré-operatório o paciente tem lá um trabalho, um contato com a psicologia e que a gente espera que haja uma continuidade no pós-operatório. Então, é muito importante pensar nessa continuidade, nessa atenção em saúde mental que se iniciou no pré-operatório e seguindo no pós-operatório, assim como é a assistência multidisciplinar da nutrição, da endocrinologia, do cirurgião e de outras especialidades que podem vir aí nesse processo de você cuidar melhor de você. Então, a lógica no pós-operatório, a gente tem aí uma recomendação talvez mais intensa entre 1 ano e 8 meses e 2 anos. Então, o paciente seguir aí um acompanhamento mensal, um acompanhamento semestral, trimestral, anual, individual ou em grupo. Particularmente, eu trabalho com grupos e mesmo nesse momento a gente realiza os grupos e isso é uma alternativa importante. Talvez aquela pessoa que não veja demandas aí em saúde mental, questões psicossociais, psicológicas, emocionais, relacionais, esse processo de estar inserido com outras pessoas de tempos diferentes de cirurgia pode ajudar bastante a olhar para si e trabalhar algumas questões como forma de prevenção. Mas a gente tem um paciente que se apaixonou, conheceu, gostou e vem desenvolvendo um trabalho de psicoterapia, um trabalho aí mais a miúde, um trabalho de olhar para a própria história de vida, olhar realmente para a origem de várias questões aí que levam a não só o adoecimento da obesidade, mas que levam a vários outros problemas. Então, existe aí, os pacientes realmente vêm para uma psicoterapia e isso também é acordado com cada profissional. Existem aquelas pessoas que vão trabalhar até em psicoterapia de grupo, então a gente vai dizer, olha, no pós-operatório, dê uma atenção especial às questões de saúde mental, dê uma atenção especial àquelas questões que foram apontadas no pré-operatório, de hábitos, de questões de relacionamento, relacionamento com alimentação, relacionamento com o teu corpo. Então, dê uma atenção aí para essas questões, para como elas estão evoluindo no pós-operatório. Claro que a gente vai falar assim, se estiver tudo bem, pelo menos eu particularmente entendo se o paciente volta, ele está bem. Mas se ele olhar para isso, ter o feedback das pessoas que o amam, de que tem alguma coisa aí precisando ser olhada, precisando ser vista e trabalhada, a gente está aqui. A gente não está para julgar, a gente está aqui para acolher, para cuidar, trabalhar juntos e, claro, para que você tenha o melhor desse tratamento, tá bom? Conte comigo. Mari, brigadão, beijo a todos, até breve. Olá, meu nome é Marcela Abreu, sou psicóloga e a Mari pediu para eu responder uma perguntinha que fizeram para ela a respeito do acompanhamento psicológico. Quem já faz terapia precisa procurar um psicólogo que é especialista em cirurgia bariátrica, né, para fazer a cirurgia bariátrica ou depois da cirurgia bariátrica? A minha resposta é sim, tá? Se o seu terapeuta não tiver essa especialidade em cirurgia bariátrica, realmente pode ter um certo comprometimento. Você não precisa abandonar o seu terapeuta, né, o psicólogo que você tem, mas tanto no pré quanto no pós-operatório é importante que você faça o acompanhamento com um psicólogo que tem essa especialidade. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica ela tem exigências comportamentais que são muito específicas da área. Tá? Então, quem estuda a área, ela sabe exatamente quais são essas especificidades. Então, no pré-operatório, existem coisas específicas que precisam ser avaliadas e preparadas junto ao paciente. E no pós-operatório, é importante que faça um acompanhamento, que é diferente de psicoterapia, com um psicólogo também especialista na área. Tá? Lembrando que é importante a gente diferenciar psicoterapia de acompanhamento. A psicoterapia, ela envolve objetivos a curto, médio, longo prazo, objetivos que estão ou não relacionados à cirurgia bariátrica, enquanto que o acompanhamento já está mais relacionado com a psicologia da saúde, com objetivos específicos relacionados à cirurgia bariátrica. Então, ele deve ser feito, não precisa ser algo semanal, né, o acompanhamento. Geralmente ele é espaçado, ele é mais espaçado, tá? Com um foco específico, certo? Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, podem me mandar um direct também. Um beijo.
Olá, eu sou o psicólogo Cícero Menezes e eu estou aqui, mais uma vez, a convite da minha amiga nutricionista Mariana Melendes para conversar um pouquinho sobre psicologia e cirurgia bariátrica. E vocês mandaram uma pergunta no direct dela e a pergunta de hoje foi: quais assuntos devem ser abordados nas consultas psicológicas antes da cirurgia bariátrica? E eu vou conversar com vocês sobre alguns pontos que eu acho que são importantes de serem abordados. O primeiro aspecto é a gente avaliar quais foram os tratamentos já realizados por este paciente para tratar a obesidade e as comorbidades oriundas da obesidade. Um outro aspecto é a gente avaliar a motivação desse paciente para a realização da cirurgia bariátrica. Avaliar também a historicidade da obesidade na vida desse paciente, ou seja, quando surgiu e como ela se manteve ao longo da vida desse paciente. E também avaliar quando esse quadro de obesidade se agravou. E por que isso é importante? Que a gente precisa de avaliar se esses aspectos que contribuíram para o surgimento e manutenção da obesidade se mantêm até hoje. E se eles ocorrem até hoje, a gente precisa de modificá-los. A gente também precisa de trabalhar a questão da autoimagem corporal desse paciente. Ou seja, a percepção da autoimagem corporal que esse paciente tem em relação à percepção do seu corpo. Isso é muito importante, porque a gente precisa de orientar em relação às possíveis mudanças que ocorram em relação ao corpo desse paciente. A gente também precisa de trabalhar as questões psicopatológicas, avaliar se elas existem e, caso existam, tratá-las e, se necessário, encaminhar para o psiquiatra. Também a gente precisa de avaliar as questões de comportamental, ou seja, as questões do comportamento alimentar desse paciente. A gente precisa também de trabalhar com a rede de apoio que esse paciente tem, ou seja, trabalhar com a família, pai, mãe, irmãos, marido, esposa, filhos e trazer eles para o consultório, porque a gente precisa de avaliar como essa rede de apoio entende a decisão desse paciente em fazer a cirurgia bariátrica, se eles apoiam ou não e quais as dúvidas que eles têm em relação à cirurgia, mas principalmente orientar essa rede de apoio para as possíveis mudanças que ocorrerão depois da cirurgia bariátrica e como eles podem ajudar esse paciente a ter um sucesso terapêutico pós-cirurgia bariátrica. A gente precisa de preparar esse paciente para as mudanças que irão acontecer depois da cirurgia bariátrica. A gente precisa de falar sobre adesão aos tratamentos pós-cirurgia bariátrica. Então, no fim das contas, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de psicoeducação. A gente avalia, mas também orienta esse paciente para as possíveis mudanças que ocorrerão depois da cirurgia bariátrica. Esse é o papel do psicólogo dentro do contexto pré-cirúrgico. Espero ter respondido vocês, ter sanado as dúvidas e me sigam nas redes sociais, @CíceroPsicólogo. Mari, obrigado pelo convite e até a próxima. Um abraço a todos.